Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida. Quero te agradecer por mais um dia você estar conosco no Palavra de Sabedoria. Obrigado pela carona, obrigado a todo mundo que está escutando a gente enquanto dirige seu carro, você que está no trabalho, você que está em casa, você que está no sítio, você que está na praia, seja onde você estiver. Que Deus te abençoe. Que a graça e o amor de Deus cheguem até você no dia de hoje de diferentes maneiras. É a minha oração em nome de Jesus, tá bom? Obrigado a todo mundo que está com a gente nessa série nova, Chamados para Servir. É um tema, como já disse para vocês, que eu gosto muito porque tem tudo a ver com o meu aprendizado de vida e compartilhar essa temática com vocês é muito especial. Bom, estamos seguindo a sequência do livro escrito pelo pastor Nilton dos Santos, ali de Blumenau, Santa Catarina, e hoje, o tema de hoje será Livres para Servir. No texto bíblico de João, capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ter o coração aberto para servir é uma das características mais evidentes e imediatas de ser um cristão. Tudo, sua casa, seus bens, seus lábios, sua vida, dons, talentos, habilidades, tudo que você tem a dispor, você coloca para servir. A liberdade para servir, o poder de servir, a ação de servir está dentro da essência do ser cristão. E falar sobre isso, não tenho nem dúvida, que é estimulante para todos nós. E eu quero muito te incentivar hoje a você exercer essa liberdade de servir. Cristo te chamou para a liberdade. E eu não sei o que é que poderia travar você nesse momento ou segurar você nessa hora para você não estar servindo. E eu quero que no final do programa de hoje você possa ser encorajado a quebrar qualquer corrente, qualquer prisão que está impedindo você de servir, qualquer bloqueio que está dentro do teu coração, da tua alma, qualquer pensamento destrutivo que não agrega, que não soma, que não te ajuda em nada e que te impede de realizar plenamente a vontade de Deus através do serviço que você pode fazer como um cristão e como servo do Senhor. A graça comum do nosso Senhor. Todos nós recebemos essa graça comum que nos dota de habilidades e capacidades peculiares. Ser cristão é servir a todo tempo. Ser cristão é colocar dons, habilidades e competências a serviço a todo tempo. E você percebe que todas essas dádivas que vêm de Deus, por meio de habilidades, competências, dons, talentos, conhecimento, capacidade, tudo que Deus vai te entregando, nunca, jamais é para você somente. Você é abençoado no processo de ser o canal. Você é abençoado no processo de ser o meio pelo qual está a serviço de Deus para servir aos outros. E você tem essa liberdade. Use dessa liberdade para servir, porque na hora que você usa essa liberdade e você se apropria dessa verdade, preste atenção, você usa da liberdade, nada lhe prende, nada lhe segura, entendeu? Você não se priva desse privilégio de servir, você faz, você realiza, você concretiza, você estende, você apoia, você ajuda, nada te prende. Isso gera automaticamente uma sensação maravilhosa, abençoadora na sua vida, porque te dá a potencialidade da vida cristã. Você descobre o quanto você pode fazer. Você está me entendendo? O que você pode fazer está na sua mão e você pode fazer. E nada deve impedir isso. Nada deve te bloquear nisso. As oportunidades estão diante de você todo dia. Todo dia você tem a chance de fazer a vida de outra pessoa melhor. Todo dia.
no dia de hoje, eu tenho plena convicção que já passou diante dos teus olhos uma grande oportunidade de você fazer a diferença na vida de alguém. E eu pergunto, você serviu? Você ajudou? Você estendeu a mão? Você compartilhou? E não estou falando só em questões sociais, questões solidárias. Não estou falando apenas em temas voltados para causas sociais que são importantes. Não estou discordando disso. Mas estou te mostrando que no dia a dia, na simplicidade do teu dia a dia, está evidente a oportunidade e a liberdade que você tem para servir. Está diante dos teus olhos, todo dia, a todo tempo e a todo momento. O momento em que você se doa, ele gera uma grande satisfação. A liberdade do servir produz uma grande satisfação. Na hora que você se entrega e faz algo que não seja meramente para você, que não seja simplesmente para você próprio, mas que fará diferença na vida de alguém, e você contribui, você colabora, meu amigo, isso gera uma grande satisfação. Além de uma sensação de pertencimento extraordinária, aonde você pertence ao reino de Deus, à sua justiça e à sua verdade. Você faz porque Deus te deu a oportunidade para fazer. Você faz porque você é livre para fazer. Está aqui diante de você, agora, uma grande oportunidade de ajudar. Faça, às vezes é uma ligação, às vezes é um ouvido, às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso. Até rimou. Até rimou. Às vezes é uma atitude de desprendimento, deslocar-se da sua casa para a casa do outro, levar uma pessoa de um lugar para outro, abrir uma porta que está em você o poder de fazer isso. São oportunidades que você tem. Toda vez que você doa, você entende a essência do cristianismo no aspecto do serviço. Você compreende que ser cristão é servir de fato a todo tempo e você vai gerando esse vínculo de doar. Quanto mais você doa, mais parecido você é com Deus. Quanto mais você doa, quanto mais você se doa, mais você gera pertencimento, vínculo, conexão. Você não está só, você pertence a uma grande rede de contatos, de conexões divinas materializadas nessa terra. Você pertence ao reino de Deus e, como tal, você está ligado com gente de todos os lugares desse mundo e você é livre para exercer isso, está em você, você pode fazer. O que é que impede? O que é que bloqueia? Identifique e comece a combater, e comece a tratar, e comece a resolver esses fatores de impedimento, porque enquanto você não exerce essa liberdade, você não vive a plenitude da tua fé. Enquanto você não pratica essa liberdade, você não vive a essência e a profundidade da tua fé. Está diante de você. As pessoas estão precisando de você. Sua família, seus amigos, seu filho, sua filha, seu colega, seu vizinho. É verdade, está precisando de você. E você poderia fazer algo, um gesto, um oi, um bom dia, um olá, um como vai, um por favor, um obrigado, um desculpe. Tem tantas maneiras que você pode fazer. Há tantos dons em você, há tantas coisas que você pode realizar que quebram a visão egocêntrica de um modelo de vida longe de Deus. Eu vou repetir uma coisa que eu disse há poucos instantes atrás. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com Deus. E quanto mais parecido com Deus, mais você se doa. As pessoas que têm uma vivência proximal com o seu Criador, o Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, aquele que me fez e te fez, as pessoas que têm essa intimidade espiritual, essa busca e entrega com Deus, as pessoas que estão ligadas ao reino de Deus, são pessoas livres para doar.
são pessoas que doam e se doam. Eles têm essa liberdade. Você pode ver a prontificação, você pode ver a atenção, o cuidado, o espírito aberto, o coração aberto para doar. Não são mesquinhos, não são avarentos, não são. As pessoas que andam perto de Deus não são presunçosas, orgulhosas, soberbas, não são arrogantes, não são. Você pode ter pessoas que falem de Deus, que citem Deus, mas que não vivem Deus. Entendeu? Você pode ter gente que conceitualmente acredita, entendeu? Que Deus existe, mas não confia na sua soberania. Mas não se entrega ao seu querer. E, portanto, não exerce a liberdade real de servir. Sempre está agindo com, sabe? Lembra a história do samaritano que estava na beira do caminho, passou sacerdote e não quis ajudar porque podia se contaminar? Ele estava preso, gente. Ele não estava livre para servir. Ele estava preso. Passou o levita, não, estou apressado, não tem como. Pá. Ele estava preso, não era livre para servir. Aí passa o samaritano, o improvável. Que coisa extraordinária, não? Passa um camarada que você poderia dizer que a probabilidade dele ajudar seria mínima, uma vez que havia um conflito entre o povo judeu, entre os judeus e os samaritanos. Mas foi o samaritano que ajudou. Então foi o samaritano que estava livre para servir. Eu quero aplicar essa história dentro do que nós estamos conversando aqui hoje. Estou dizendo, nós precisamos ser livres para servir. Você precisa ser livre para ajudar, para contribuir no reino de Deus. Às vezes você tem dificuldade de entregar uma contribuição porque você é avarento, está preso na avareza. Às vezes você tem dificuldade de ouvir um conselho porque você é arrogante. Então você não recebe, também não dá. Às vezes você tem dificuldade de dar o conselho porque você é orgulhoso. O arrogante não aceita o conselho. O orgulhoso, ele não dá o conselho. Você poderia servir, poderia ajudar com a tua experiência, com o teu conhecimento, sem estar com o nariz empinado, sem ser prepotente, mas estando com o espírito quebrantado. Quanto mais você se doa, mais parecido você está com Deus. Eu me lembro da história do menino que chegou numa padaria. Já contei essa história aqui um dia, desses aí. Ele chegou na frente da padaria e viu um bolo de chocolate e ficou babando pelo bolo de chocolate que estava ali na vitrine. Ele encostou a testa ali naquela vitrine, olhando aquele bolo e o confeiteiro cortando os pedaços para vender. E de repente o confeiteiro percebe que aquela criança estava do lado de fora, um pouco maltrapilha, um menino chamado menino de rua, porque morava na rua. E pois bem, naquele momento o confeiteiro cortou um pedaço de bolo generoso e saiu para o lado de fora da confeitaria e entregou o pedaço de bolo para a criança. E aquela criança, quase sem acreditar, olhou para o confeiteiro e disse: moço, você é Deus? Que coisa interessante. Essa história, a moral dela, é exatamente nos mostrar que nós nos parecemos com Deus exatamente na hora que agimos com a doação. Quebramos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, quebramos o nosso interesse mesquinho e agimos de maneira altruísta, não pensando no nosso bem-estar, mesmo que produza o bem-estar, não pensando de maneira egocêntrica em nossa satisfação, apesar de produzir a satisfação, mas pensando na realização daquele bem, daquela atitude correta, certa. O momento que você mais se parece com Deus é o momento que você doa. E você tem que ser livre para poder fazer isso. Se você não tiver essa liberdade, você não irá fazer. Você estará preso a um trauma. Quantas pessoas ficam ainda batendo na mesma tecla de decepções, frustrações que viveram?
e não conseguem superar, não tratam da questão, não resolvem o quesito e se tornam pessoas completamente trancadas para o doar, porque se decepcionaram com A, com B, com alguém, porque alguém não foi leal, não foi fiel, não foi correto, porque alguém foi oportunista, e aí colocamos todo mundo no mesmo balaio e justificamos a nossa inércia, a nossa indiferença, porque alguém deu mau testemunho, porque alguém não foi correto. Eu estou aqui para dizer para você nesse dia, em nome de Jesus, quebre isso em nome de Jesus. Não viva uma vida tão medíocre, não viva uma vida tão tacanha, que lhe limita de uma maneira tão tremenda, que você não consegue viver a plenitude de Deus na tua vida e não entende a essência do coração aberto e da liberdade para servir. Quanto mais você servir, mais você se doa. Quanto mais você se doar, mais parecido você será com Deus. E isso produzirá a sensação do pertencimento. Isso vai gerar o vínculo perfeito por meio do amor, que, por sinal, o amor é o vínculo da perfeição. Através disso, você vai conseguir compreender que o que você faz não é só. O que você faz é coletivo, é junto, é além, é exponencial, é grande, é maravilhoso. E você, aí onde você está, faz parte desse todo que constrói a todo dia um pouco mais de Deus na vida das pessoas. Se doar, gerar senso de pertencimento, colocar os seus dons e os seus talentos à disposição, ser um canal de Deus para a vida dos outros. Se você é um bom administrador, você pode usar esse conhecimento para ajudar. Se você é um bom músico, um bom artista, você pode usar esse conhecimento para ajudar. Se você é um bom articulador, você pode usar esse conhecimento. Se você, seja lá o que for a tua profissão, o teu trabalho, a tua área, a tua competência, você vai contribuir com a vida dos outros e gerar uma sensação extraordinária de saber que você faz parte de algo maior do que você mesmo. E este algo é o reino de Deus, com a sua justiça revelada entre nós através do amor de Cristo Jesus, que nos propõe servir na liberdade que Ele te chamou. A gente não pode deixar que a adversidade não pode ser um fator bloqueador do serviço. Quando você permite que a adversidade seja o bloqueador do serviço, da doação, da entrega, você boicota, literalmente, você boicota o bem que você pode fazer, a ajuda que você pode dar, o serviço que você pode prestar, a doação que você pode realizar. E você não pode permitir isso, porque a adversidade faz parte do processo de amadurecimento, de fortalecimento e construção da nossa vida. Nós vamos passar por aflições e por provas. Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não se desesperem, eu tenho a saída para isso aqui. Mas quando você usa esta condição que você está vivendo para criar uma couraça, para criar um momento de lhe acanhar, de lhe esconder, como uma pessoa que está na retranca, está no casulo, está se escondendo por causa da circunstância ruim que você está vivendo, e por causa dela você não avança, você não faz, você não ajuda, você só pensa num ato de sobrevivência e não pensa no ato da entrega, da solidariedade, da ajuda. Você pensa de maneira primária em você, e daí você se torna uma pessoa que só pensa em você, e aí você se torna alguém egoísta. E a questão que você utilizou para seguir nesse caminho foram as circunstâncias que você está vivendo. São os problemas que você está vivendo. E você não pode permitir que os problemas bloqueiem
a tua liberdade para servir. É exatamente nos problemas, nas adversidades, no vento contrário, que toda crise gera uma oportunidade. Toda crise abre um leque fora da caixinha. Toda crise permite trazer uma visão diferente para aquilo que está posto. Toda crise, ela dá uma chacoalhada com a tua vida e ela permite reordenar as prioridades e abrir as frestas, os pequenos lampejos onde você consegue ver oportunidades que você não via antes. Em vez de estar olhando para o tamanho da crise, olhe para o tamanho da oportunidade que está lá escondida por trás daquela crise. E seja um catalisador da bênção de Deus na sua vida e na vida dos outros. E seja aquele que percebe que ali há algo que pode ser feito. Mesmo no dia ruim, mesmo na situação péssima, há algo de bom que pode ser feito. Mesmo no remédio amargo, mesmo na bebida forte, há algo que você pode fazer para ajudar, para praticar o bem, para servir, para corrigir, para demonstrar, para aprender, para fazer o que deve ser feito. Eu me lembrei agora, lendo aqui a experiência do pastor Nilton dos Santos, em muitas situações que ele viveu, da diversidade de desafios que ele passou. Eu me lembro de como nós vivenciamos aqui o período da Covid. Eu me lembro quantos cultos eu estive aqui dirigindo no período da Covid. Quantas casas eu fiz visita virtual, visita pelo celular, visita pelo grupo do WhatsApp, orações, intercessões, apoio, diálogos, conversas. Quantos cultos domésticos eu não fiz transmitindo da minha casa para inspirar e apoiar irmãos que estavam nas suas casas. Foi um período difícil. Perdemos pessoas queridas, irmãos da nossa convivência. Foi um período muito doloroso para todos nós. Nunca na história da nossa humanidade passamos uma situação igual àquela. Uma vez que cada pandemia, dentro da sua história mundial, tiveram particularidades e uma não foi igual à outra, independente dos pontos similares. E para a nossa geração em especial, nós nunca tínhamos passado nada parecido. Quantas igrejas tiveram que fechar, quantos cultos não foram realizados, quantos ministérios não puderam continuar depois do efeito pandêmico, quantas empresas fecharam, quantos empregados perderam seus empregos, quanta gente passou fome e necessidade. Eram tantas situações que geraram em todos nós um momento de angústia, um momento de dor. Eu me lembro quantos hospitais nós visitamos e reunindo um grupo de irmãos, orando na frente dos hospitais e pedindo que a misericórdia de Deus alcançasse as pessoas que ali estavam. E muitos que ouviam os hinos, as orações, muitos que estavam ali adoecidos, acometidos da Covid, outros que estavam trabalhando num ato heróico de doação e até correndo risco da sua própria vida também. Estiveram ali muitos profissionais trabalhando nos hospitais, fazendo tanta coisa, e aquelas orações, aquele serviço, aquele trabalho foi a oportunidade de Deus para a vida daquelas pessoas. Eu estou dizendo isso para enfatizar, não é a crise, não é o problema, não é a adversidade que tem que limitar a tua liberdade de servir. Você é livre para servir. Não utilize nenhum bloqueador ou situação adversa para deixar de servir. É ali que você tem que continuar servindo. Não minimize o seu serviço. Doe-se em favor de quem precisa, a tempo e a fora de tempo. Seja livre para servir a todo momento. E eu termino citando Tiago, São Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que Deus te abençoe. Seja livre para servir em todo o tempo. Amém.